Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Talk Pharma. Eu me chamo Pedro Anveres e faço parte do programa de educação tutorial PET Farmácia. E somos tutorados pela professora doutora Fernanda Guilhom Simplicio. Hoje estamos aqui com o nosso ilustre farmacêutico Lucas Alexandre para tratar de um tema que é muito importante na região amazônica, sobre a biodiversidade, a patente e o impacto que isso gera na farmácia. Então, Lucas, se apresente para os nossos telespectadores do Talk Pharma. Bem, pessoal, meu nome é Lucas, eu sou formado pela UFAM, sou bacharel em farmácia pela UFAM, sou mestre em farmácia pela UFAM e atualmente eu sou doutorando pela UFAM e também sou acadêmico de direito pela UFAM. Lucas, nós do PET Farmácia estamos muito gratos e muito felizes em ter você aqui como nosso convidado. E para começar a falar sobre esse tema tão importante, eu te pergunto, o que significa propriedade intelectual no contexto da indústria farmacêutica? Bem, hoje a parte de propriedade intelectual e patente, de certo modo, ela é muito relevante principalmente para a proteção dos ativos que a gente produz tanto na Amazônia como no mundo. Acho que um dos mais famosos que estão no momento, e até a sua patente está sendo quebrada, é o Ozempic, que ele foi criado na Europa e foi aproveitado ao máximo, tanto que o valor dele era muito caro. E se ele não tivesse uma proteção da patente, outros países poderiam comercializá-lo e ganhar um dinheiro em cima dele, visto até a valorização dele no mercado. Então essas patentes, elas servem principalmente para proteger os inventores, pesquisadores ou até as instituições que geram essas inovações, né? Trazendo isso para o contexto amazônico, por que a biodiversidade amazônica é tão importante nessa criação de patentes? É muito importante porque aqui na Amazônia a gente tem muitas plantas na parte da flora e também às vezes até dos animais, da fauna, que a gente consegue observar bioativos e também metabólitos secundários, que são muito observados, que eles têm ação no corpo humano, ou às vezes até nos animais, por causa que a gente estuda não só para o bem humano, mas também a gente, na área da veterinária, né, eles aplicam bastante esses medicamentos, bioativos, entre outros, nessas populações animais. E isso não é muito explorado. E quando é explorado, às vezes a gente sofre um problema que é a biopirataria, né? E hoje a biopirataria ela é mais moderna. A gente conhece a biopirataria antiga que pegava uma planta daqui e levava para outro lugar, né? Que foi o que aconteceu com a borracha aqui do Amazonas, né? Pegaram uma planta, começaram a cultivar na Malásia, eu acho, não lembro qual é o país exato, e começaram a cultivar lá e a gente perdeu esse grande investimento que a gente tinha no local. Hoje a gente já vê a biopirataria digital, onde eles sequenciam a parte genética de uma planta e mandam para outro país e eles pegam essa genética e começam a elaborar lá esses ativos. Então, assim, a biodiversidade aqui na Amazônia é muito importante, tanto em riqueza como em segurança, que a gente sabe que é muito rico, mas ainda sofre muito esses problemas de perda para outros países. Com certeza. Outro exemplo também é o cupuaçu, né, que durante um bom tempo ele foi sequestrado, né, digamos assim, para outros países. E o próprio pessoal local precisou intervir, né, com relação a essa patente, teve todo um processo. E a partir disso, né, que conseguimos o cupuaçu de volta. O cupuaçu, o açaí também, né, já teve esse problema de tentarem pegar o nome do açaí, né, para poder comercializá-lo. Recentemente o tambaqui também, por causa que eles tinham feito um melhoramento genético na estrutura do tambaqui e estavam comercializando não sei se era na Coreia ou no Japão, mas era em um país asiático. Ou seja, os asiáticos iam começar a produzir tambaqui em massa e a gente teria que importar o tambaqui. Ia ser uma inversão de valores. Então a gente sempre tem que ter cuidado com essa proteção, né, dos nossos ativos. Com certeza. Sobre esse tópico até que você falou, né, que é muito interessante até para a gente refletir, né, sobre o nosso país, e é exatamente sobre isso que eu até queria te perguntar. Se você acredita, né, que a biodiversidade brasileira ela vai ter um papel fundamental assim, no desenvolvimento de novos fármacos, porque, por exemplo, a gente vê que a gente tem componentes aqui muito bons para produzir vacinação, né, e etc., até em relação ao Covid, mas eu queria saber se realmente tem estudos, né, para conduzir novos fármacos. Na Amazônia a gente tem diversos caminhos para criar fármacos, tanto que já existem medicamentos com plantas, né, que são utilizadas. A gente tem, por exemplo, saindo um pouco da Amazônia, uma que é muito conhecida, eu acho que é um exemplo para todo mundo, é o fitoterápico que é feito do maracujá, né? Que ele é normalmente utilizado como calmante
E quando você olha na bula, você vê lá que às vezes é um extrato, é um extraído do maracujá que é utilizado para se tomar. E assim, muitas plantas podem seguir esse caminho pelos conhecimentos originários daqui da região. Porque muitas plantas que a gente conhece têm atividade, principalmente os chás, né? Tipo, tem o chá de crajiru, que é muito utilizado para questões sanguíneas, né? Que é utilizado. Tem unha de gato, que praticamente serve para acabar um monte de coisa, do de estômago, a inflamação e entre outros. O saratudo, que o nome já diz, né? Que o pessoal utiliza a rodo, o saratudo, para diversas situações e patologia, entre outras. A gente faz até garrafada, que simplesmente o pessoal pega, mistura um monte de planta, faz uma extração ali e toma, entendeu? Então esses conhecimentos, eles podem sofrer um refinamento através da ciência e dar um direcionamento. Dizer, o saratudo, ele tem um composto específico ali que tem essas atividades que a gente procura. Por exemplo, ele tem uma atividade anti-inflamatória ali bem característica, devido a uma molécula específica. A gente pode fazer uma extração e, consequentemente, levar para a indústria e comercializá-lo. Ou então o próprio produto bruto, né? Que às vezes não faz sentido, uma coisa que a gente às vezes acaba pecando na ciência como um todo, às vezes até para um conhecimento às vezes popular mesmo de o medicamento ele só presta por causa que ele tem uma molécula específica ali. Por exemplo, a dipirona, que é dipirona, tem uma molécula específica ali. O paracetamol tem um paracetamol, uma coisa específica ali. Então, por exemplo, se eu estiver tomando um chá, se eu conseguir extrair uma coisa sozinha lá do chá, ele vai ser muito melhor do que o chá inteiro. E às vezes isso não se aplica na realidade. A gente faz pesquisa e a gente observa isso. Tipo, às vezes é aquele conjunto de moléculas que dá a função, por causa que elas conseguem se ligar em mais receptores no corpo, fazendo uma atividade completa. Se eu extrair, por exemplo, uma única coisa e aplicar, às vezes ela nem tem atividade. E é isso que é um grande problema, que é um problema na ciência como um todo. Às vezes, eu tenho um fenólico lá que ele é 50% daquela planta, ele é 50%, mas tipo, ele sozinho ele não tem uma mesma atividade do que um conjunto das outras moléculas que estão ao redor dele, que facilitam essa atividade. E uma outra questão também sobre a possibilidade do Brasil se alavancar na questão de patentes e pesquisas, né? Principalmente investir mais em pesquisa, né? Por causa que o Brasil ele já é uma potência, querendo ou não, na base da pesquisa. Só observar no noticiário que cada vez mais aparecem notícias de descobertas brasileiras que modificam a vida das pessoas. Elas modificam a vida. Não é uma pesquisa que, fiz um negócio ali e achei isso. Aí não vai ter utilidade para nada. Não, aquela coisa é muito importante, a um ponto de conseguir fazer as pessoas andarem, como a pesquisa recente, né? Mas as patentes em si, por exemplo, trazendo para o meu trabalho, do mestrado, que ele envolveu o estudo de patentes junto com as minhas pesquisas do açaí, né? Que o açaí, que é uma coisa que já é mundialmente conhecida e mundialmente comercializada, não só aqui no Brasil, mas chega na Europa e até na Coreia. Na Coreia do Sul já está sendo muito famosinho o açaí. O pessoal já fala bastante do açaí na Coreia, no Japão. Ele sofre muito um roubo externo de patentes. Por causa que eu acho que na minha pesquisa, que está se projetando para um artigo, eu acho que o açaí ele tem cerca de 800 a 1.000 patentes. Por aí, tem um valor bem superestimado de patentes, mas apenas 186 são do Brasil. De praticamente 1.000. E eu acho que dentro da região amazônica, que existe a Amazônia Legal, né, tem outros países aqui ao redor que contêm o açaí, não chega a 10 ou 20 pesquisas. Aí quando você vai para Estados Unidos, lá eles têm cerca de 200, 300 patentes de açaí. No Japão e na Coreia tem mais de 200, 300 patentes de açaí. Aí quando você vai observando, você vai vendo que o mundo todo tem mais patentes que o nosso país. E isso é uma coisa muito preocupante. E talvez seja esse o caminho para abrir o olhar para a pesquisa brasileira e para o governo brasileiro, querendo ou não. Porque às vezes a gente pensa que pesquisaram ali uma planta que tem uma atividadezinha, não vai servir de nada para a minha vida. Sendo que quando não lembro se foi o Ozempic ou o Mounjaro, quando ele começou a comercialização dele, não acredito que foi na Dinamarca, acho que ele foi encontrado, ou Noruega, eu não lembro o país exato que ele foi descoberto e foi patenteado, simplesmente lá alterou o PIB. O PIB do país aumentou acho que cerca de 3%.
um PIB, sabe? É o produto interno do país. Ele simplesmente modificou, melhorou e enriqueceu o país. E a gente aqui no Brasil, a gente tem essa possibilidade das nossas pesquisas assim que parecem pouco, parece pequeno, mas se pode modificar numa escala tão grande de mudar a vida das pessoas que às vezes nem sequer tiveram a oportunidade de chegar a uma academia, não chegar aqui numa universidade, mas a gente consegue mudar a vida daquela pessoa. Então, assim, é muito importante a gente ter essa relevância de levar o conhecimento e de pesquisar e valorizar a pesquisa do nosso país. Através de uma pequena pesquisa, né, a gente já consegue mudar a vida de milhares de pessoas. Através até de um teste histoquímico, assim, de você pegar a planta, colocar um reagente nele e ver lá, tem presença de taninos. Isso já dá uma modificada muito grande, assim, porque a gente já consegue filtrar para que a planta pode servir ou não, né? Então, ou parte da planta. E a gente estuda toda a planta às vezes, né? Exatamente. A gente estuda a folha, a fruta, a raiz. O caule, tudo. A gente estuda tudo. Aí realmente é uma questão de mudança até cultural do nosso país, né? Porque a gente não olha tanto assim para a pesquisa como os outros países, né? Aí por isso que acaba se desvalorizando. Isso virou até tópico, acho que num programa, né, de culinária, que eles levaram uma quantidade assim de frutas amazônicas e tipo a maioria dos participantes não sabia nem da existência, não sabia nem tipo para que utilizava a planta, né? E aí a gente vê que tem uma diferença cultural muito grande, né, no nosso país. Internamente, né? Internamente realmente a gente tem riquezas distribuídas, né? A gente tem diversos biomas, então assim, dá para fazer uma pesquisa muito grande nesse país. A gente é um continente muito rico, tipo, a gente é grande e rico. Alguns países aí são grandes, mas eles não são tão ricos. Por exemplo, a Rússia, ela é muito grande, mas tipo, o nível de riqueza ela é boa parte congelada. Tem muito frio ali, então assim, não dá para encontrar cada ponto assim, o nível de riqueza de plantas como a gente tem na floresta amazônica. A gente tem uma floresta amazônica que não foi 100% explorada, talvez nem 10, nem 20% explorada. Então, se a gente conseguisse explorar sem, é claro, sair desmatando tudo, né, esse é o objetivo, a gente só pega a planta ali, faz os testes nela e vê o que a gente pode extrair de positivo nela, né? A gente pode melhorar muito a nossa riqueza local, né, principalmente. Por exemplo, só voltando para a minha pesquisa, que além de utilizar a planta em si, né, a gente pode utilizar os resíduos dela, que é uma coisa que é esquecida até. Que eu sei que, por exemplo, no meu caso, o açaí, a polpa de açaí é tudo. Todo mundo gosta de comer, faz sorvete, faz diversos tipos de doce, faz xarope, faz um monte de coisa lá da polpa de açaí, e quem é esquecido é o caroço. O caroço, principalmente nas comunidades ribeirinhas e no interior do Amazonas, né, a gente sabe que não se vê muita utilidade para o caroço, então ele é jogado no lixo, né, ele é descartado. E isso gera um problema ambiental, por causa que o caroço ele não é biodegradável de uma maneira tão rápida. Tipo, então ele vai se acumulando. E esse acúmulo vai gerando um dano na fauna e na flora, nos dois, por causa que isso vai se acumulando nas terras e alguns animais não conseguem digerir muito bem esse caroço. Então, tem que ter essa preocupação. No meu caso, eu também trabalhei com a semente de açaí, né? Fiz um estudo, ainda está em processo, então não posso falar muito sobre as atividades que foram encontradas. Mas, se a gente consegue pegar um resíduo, uma coisa que é simplesmente descartada, e transforma ele em algo que tem uma atividade biológica ali, ou então ele pode virar um medicamento, ou então algum outro produto, eu simplesmente estou tirando uma coisa do lixo e trazendo ele para o mercado, fazendo ele ter valor social e valor econômico. Isso é o ponto que eu falei anteriormente, que a gente às vezes não valoriza as pequenas pesquisas, que podem modificar a vida de todo mundo, porque se o pessoal do interior, principalmente, que trabalha bastante com açaí, verificar, poxa, a polpa me dá dinheiro. Sim, a polpa dá dinheiro, o açaí natura dá dinheiro, que também eles vendem o açaí natura, né? Mas, além da polpa, se eu pegar essa semente e transformar em algo que vai me dar mais dinheiro ainda, não seria positivo? Isso iria melhorar toda a vida principalmente dos interioranos e dos ribeirinhos do nosso estado. E, consequentemente, a economia do Amazonas. E, consequentemente, da região norte, e, consequentemente, do Brasil. Então, assim, a gente sempre tem que ter esse olhar completo, né? A gente não pode ficar nessas brigas de não pode pesquisar isso, não pode pesquisar aquilo, por causa disso, daquilo, que no fim a gente sai perdendo. A gente sempre tem que olhar a ciência de forma séria, porque ela realmente consegue mudar a vida das pessoas
às vezes, de forma tão pequena, às vezes a gente não observa, entendeu? Isso que é realmente que a gente tem que mudar, a nossa forma cultural de olhar para a pesquisa. Exatamente. Um exemplo disso, por exemplo, é a mandioca, né? Da Uhum. mandioca dá para você extrair o tucupi, a farinha e uma série de compostos assim que podem ser Sim, utilizados numa pesquisa também, né? Por que não? sim, isso aí em diversas plantas, né? Várias Exatamente. plantas são assim. E trazendo para o campo prático, como que esses produtos amazônicos, por exemplo, poderiam se tornar produtos farmacêuticos, como cosmecêuticos ou insumos, assim? Isso daí é um processo que demora às vezes anos, décadas até para a gente conseguir formular desde uma planta, né, que é a base de tudo, sempre é a planta, até ela se tornar um medicamento em si, né, desde um fitoterápico até um medicamento mesmo puro, com algo puro. Então basicamente a gente começa pegando a planta e realizando uma extração. As extrações existem de diversos modos, desde extração em Soxhlet, em maceração, em cleavage, quando você quer extrair o óleo, e diversas outras. Tem vários tipos de macerações afins, que se eu for explicar demora bastante, mas só para dar uma mini explicação dentro dessa explicação, essas extrações em diferentes modos se dá principalmente pela característica da planta ou da característica dos princípios que eu quero extrair dela. Se eu quero um princípio mais apolar, eu sigo para uma ideia de usar solventes como, por exemplo, o hexano, que é muito apolar, então eu consigo extrair moléculas apolares dele. Se eu vejo que lá que existe a atividade biológica numa molécula apolar, então eu vou por esse caminho. Ou então se for uma coisa polar, aí eu já pego, por exemplo, o etanol, que já é mais polar, né? A gente sabe pela polaridade das moléculas, que eu vou lá e extraio a partir dele. E aí vai diferenciando de método para método, se é método a quente, se é método a frio, se demora mais tempo para extrair, se demora menos tempo. E também nesse processo de extração também existem os fracionamentos, né? Que eu posso extrair a matéria bruta, fazer um extrato bruto, peguei a planta, coloquei a folha dela lá no equipamento, extraí e usei aquele suco verde, que na maioria das vezes que é um suco verde que vem ali, a gente seca e usa ele. Mas além de usar ele bruto assim, eu posso utilizar ele fracionado, que a gente usa uma coluna de sílica, né? E a gente vai fracionando com diferentes solventes e vai pegando alíquota por alíquota. Às vezes dá mais de 100 vidrinhos, 200 vidrinhos e vai à frente, assim, tem vários vidrinhos e a gente vê de um por um para ver se eles têm alterações entre eles. Se, por exemplo, de 1 a 10 nessa minha extração tem a mesma característica, então desse 1 a 10 equivale a um único, já que é a mesma coisa. Mas do 11 ao 20 já mudou, já tem uma característica química diferente, então aqui eu já faço outro tipo de análise. Depois que a gente passa por esse processo de extração, né, que é ali que às vezes é a parte mais difícil, porque a gente tem que saber o que fazer quando a gente não conhece a planta e como extrair, a gente vai para análise química. Na análise química mesmo, que a gente vai observar o que tem, né, nesse extrato. Que aí a gente usa alguns equipamentos já mais avançados, por exemplo, HPLC, cromatógrafo gasoso, RMN, quando é algo muito avançado, que aí a gente vai poder observar essa molécula, ou observar o que ela pode ser. Por exemplo, eu estou diante de um fenólico, eu estou diante de uma antocianina, ou então algum outro composto, um flavonoide. A gente consegue observar isso através desses métodos. É claro que aí normalmente vai alterar de acordo com a característica da amostra, né? Se é uma coisa mais volátil ou se é uma coisa mais fixa, né? Se ela não volatiliza com facilidade. Depois dessa etapa química, que a gente já conhece, pelo menos o que a gente está diante, né? Poxa, eu estou diante de um extrato rico em fenólicos, ou seja, ele tem diversas atividades no organismo. Então, daí, eu vou para as atividades in vitro, que normalmente é quando a gente quer testar pequenas atividades que tem no nosso organismo. Por exemplo, a atividade antioxidante, que é clássico e é bem simples no nosso laboratório, né? Os laboratórios é bem simples de fazer, eu acho que dá para você fazer 2, 3 testes de antioxidante em um único dia. Assim a gente consegue avançar bastante só em um dia nessa atividade. Tem os testes anti-inflamatórios, que alguns são rápidos, outros são mais demorados. E aí tem outros testes afins, tem tipo teste para verificar se antiglicação, que demora de 1 a 5 dias, mas que, por exemplo, eu posso estar diante de um ativo que pode combater a diabetes. Então, vejo um teste de antiglicação. Posso ver um que iniba as enzimas de gordura, ou seja, ele pode tanto aprimorar um efeito, por exemplo, de emagrecimento, que é algo que está na moda, né? De emagrecimento, ou então melhorar as funções por exemplo, da lipase no organismo, que ela atua bastante, então ele poderia atuar nessa parte.
E vai afim, né? Tem várias funções que eles podem ir testando in vitro. E aí, normalmente, a gente testa mais com produtos químicos ou então nas células, né? Que a gente já é uma coisa já mais avançada, que a gente testa na célula tipo citotoxicidade, que é muito importante testar a citotoxicidade porque eu posso ter um super composto com uma super atividade que tem quase 100% de antioxidante. Se tu tomar, tipo, porra, acabou teus radicais livres, tu não vai mais nem envelhecer, tu vai ficar jovem para sempre. Mas ele é super citotóxico, ou seja, ele sai matando todas as tuas células. Tem uma pequena dosagem, né? Já É, suficiente para... aí tu tem um super ativo que te mata, então Pois é. ele é inútil. Então, assim, ó, você vê, ainda está na terceira etapa, que é o início ainda, e aqui você já pode cortar algumas plantas ou alguns compostos que podem gerar esse prejuízo. Depois dessa etapa, da gente conhecer o mínimo das atividades in vitro, a gente vai para as atividades em vivo, mas ainda não é nos seres humanos. Ainda é em animal, ainda é animal, basicamente, porque só pode utilizar os animais. Que aí a gente tem vários tipos. Os mais utilizados aqui nas nossas universidades é tipo o camundongo e o rato. São os principais. Às vezes utilizam coelho, macaco, aí vai avançando de acordo com a pesquisa e também dos gastos, porque quanto maior o porte do animal, mais caro também para a pesquisa. Normalmente o camundongo é o mais baratinho de se obter. Maior a burocracia também, né? Com relação a animal silvestre, né? Sim, o comitê de ética é bem pesado em cima disso, então a gente tem que ter um pouco de cuidado. Mas basicamente o que a gente observa no animal? A gente vai observar de novo a segurança, vai ver se vai gerar uma toxicidade, por causa que nas células a gente também tem um ponto, que nas células a gente vai em um ponto específico. A gente não sai testando em todas as células do organismo, porque não tem como gastar com tudo isso. Então a gente, tá, eu quero que tenha uma função lá no fígado, eu quero que esse medicamento tenha uma função no fígado, então eu vou testar as células do fígado, que é a EPG2 que a gente utiliza, que é a EPG2, a gente testa lá. Então, naquela célula específica eu vou testar se ela tem citotoxicidade naquela ali, ou então nos fibroblastos, né, que é algo mais geral, que dá um pouco de segurança. Mas eu não tenho uma noção no organismo vivo. Tipo, quando eu tomar, aonde mais vai afetar? Vai afetar meus músculos, vai afetar meu osso, vai afetar meu sangue, entendeu? Vai gerar algum outro problema. Então, para a gente ter uma ideia, a gente usa os animais. Que aí os animais eles vão dar uma visão mais geral em termos de segurança e eficácia. Por causa que lá nos in vitro a gente tem uma ideia de eficácia, mas normalmente é uma coisa isolada, lá num pocinho, que a gente talvez tenha uma possibilidade. Quando chega no ser vivo, que a gente consegue observar mesmo. Que a gente pega o animal, a gente extrai o sangue do animal, então extrai os órgãos do animal, né? Tem todo esse processo para poder analisar se realmente o medicamento teve efeito ou não, ou o extrato no caso. E aí, tendo efeito no animal, que a gente começa a avançar para os humanos, né? Mas tudo bem devagarzinho, que nos humanos é bem devagar. Anos, né? No caso, até chegar os estudos realmente, né? Sim, todos têm que ser aprovados. Que medem uns 30 anos, mais ou menos, né? Normalmente é cerca de 20 anos para fazer um medicamento até chegar no humano, porque o humano vai pegar um pequeno grupo de pessoas lá, cada um... Depois vai ampliando. Né? aí vai tomando de pouquinho em pouquinho, se alguém tiver um efeitozinho colateral a mais, já volta. Aí volta tudo de novo. Esse que é o grande problema. Então, Lucas, quando a gente toma como base, né, para a comunidade, quais são os caminhos, né, que a gente leva para atuar nessas áreas de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo? A gente conhece os caminhos tradicionais, né, que normalmente é através da universidade, que aí você tem que pegar lá no ensino médio, fazer um vestibular, passar numa universidade, e aí você consegue em diversos ramos. A área da farmácia é uma área muito rica, né, que a gente sabe que dá para atuar e estudar de diferentes formas e aplicar de diferentes formas, mas você também pode atuar em outras áreas, tipo biologia, química, entre outros também, que eles estudam essa parte de inovação e de pesquisa, tecnologia, né? Tanto que a pesquisadora que a gente está remetendo várias vezes aqui do Rio de Janeiro, ela é uma bióloga, né? Então a gente consegue ver que em diversas áreas isso é possível. Mas além disso, não só na academia, a gente também já vê alguns projetos ainda em crescimento, né? Que é possível fazer também ainda durante o ensino médio. Se você está no ensino médio, existem alguns programas do governo, eu acredito que a FAPEAM é uma delas, não tenho dúvida, não sei se é a FAPEAM ou se é a CAPES, que eles já atuam no ensino médio para iniciar a pesquisa. Eu acho que é o PIC, né? Que o nosso é PIBIC, aí acho que o deles é PIC, alguma coisa assim, que é incentivando a pesquisa no ensino médio ainda, para a pessoa ter uma ideia de fazer uma inovação. Mas você não precisa necessariamente ser um pesquisador
para fazer pesquisa, né? Então, acho que isso é um dos pontos principais. É claro que para você ter uma titulação, uma relevância acadêmica, você segue esse caminho de graduação, mestrado, doutorado, né? Para ter todo um engajamento e ter um nome, né? Na área acadêmica. Mas você pode, através de conhecimentos empíricos da sua região, verificar, aplicar e até pedir financiamento para essa sua pesquisa, que também é possível através da iniciativa privada. Então, assim, e isso é uma coisa que às vezes ainda é um pouco deficitária, né? Porque a gente vê que boa parte da pesquisa vem das universidades públicas, né? E as universidades públicas, elas sofrem um determinado sucateamento, né? Elas não têm tanto recurso assim para fazer uma pesquisa, um volume assim que a gente desejaria, né? Pô, a gente poderia pegar diversas plantas aí, fazer muita pesquisa, fazer vários testes, mas a gente não tem dinheiro suficiente para isso. Então a gente tem que se limitar dentro do que é possível. Mas se a gente tivesse auxílio também da iniciativa privada, né? Uma pessoa ali que, eu fiz um projeto de pesquisa lá no ensino médio e eu vi ali que a minha planta, que a minha avó fala que tem uma atividade lá biológica, ela se aplica a diversas pessoas. Então, eu posso procurar mecanismos tanto estatais como privados e tentar fomentar essa tecnologia e aplicar. Ou seja, você não necessariamente está indo para pesquisa. É bom que você venha, é bom que você venha, faça parte da academia para você aprimorar e aprofundar seus conhecimentos. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem essa oportunidade. Então, mas isso não quer dizer que você não possa fazer. Pelo contrário, você pode fazer e até inovar e descobrir uma coisa gigantesca e mudar o mundo. Literalmente, você pode mudar o mundo. Então, assim, fica um recado para todos, desde aqueles que querem entrar na faculdade, fazer pesquisa. Pô, aqui você vai ter toda uma base, principalmente na universidade que a gente participa, que é a Universidade Federal do Amazonas, tem muitos equipamentos, tem reagentes, dá para a gente fazer. É claro que, como eu falei, não é exacerbado, né? Existem limitações, mas existe. Tem como aplicar, tem como fazer e a gente faz muita coisa por aqui. Dentro das nossas limitações, a gente faz muitas descobertas. E eu quero que todo mundo tenha essa oportunidade, seja na universidade, ou se não conseguir, seja no seu dia a dia, explore, tente achar iniciativas privadas ou iniciativas estatais externas que você também consegue. É claro que vai ser difícil, mas você pode conseguir. O mais importante é você realizar seus sonhos. Eu sei que tem muita gente que quer ser pesquisador, muita gente às vezes nem sabe que quer ser pesquisador. A pessoa fala, eu quero fazer uma faculdade tal ali, por causa que eu quero descobrir coisas que melhorem a vida das pessoas. Isso em diversas áreas. Você pode falar desde a tecnologia, da engenharia, entre outros. Eu quero melhorar a vida das pessoas através dessa minha ideia. Então você já tem um conhecimento na sua mente. Aí você entra na faculdade para melhorar. Se você não teve essa oportunidade, você pode melhorar no seu dia a dia através de diversas aplicações, como eu falei, estatais ou privadas. Bom, trazendo também na perspectiva de que a gente vive, né, no estado que é cercado pelo bioma amazônico, quais são os principais desafios para proteger essa biodiversidade? Um dos principais objetivos que todo pesquisador encontra é em relação à burocracia, né? No Brasil, a gente sabe que para conseguir patentear algo, a gente tem que ter diversos documentos para comprovar que foi você que conseguiu fazer essa inovação, que ela realmente funciona. E isso é um processo meio burocrático. Acho que nas minhas pesquisas, pelo que eu observei, pode demorar de 5 anos até mais para poder conseguir patentear. E às vezes nesse meio tempo, se alguém for mais esperto e conseguir de forma mais célere, ele consegue passar à frente e patentear uma coisa que não foi ele, entendeu? Que é o que acontece em muitas brigas judiciais, né? Que, o cara patenteou lá, mas tipo, não foi ele que inventou, fui eu. Mas ele patenteou, entendeu? Então meio que passa para ele. Isso é um problema muito comum. No Brasil, a patente em si, ela não é tão cara fazer aqui no Brasil como internacionalmente, né? Porque ainda tem essas questões. Você pode patentear dentro do Brasil, mas a sua patente não vai valer para fora do Brasil, que é normalmente quem faz isso é o INPE, né? Que é o nosso Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Mas fora do Brasil já tem uma organização mundial de patentes, entendeu? Que nela já é uma coisa um pouquinho diferente, que ela já é em dólar, em euro. Então, assim, para patentear fora do Brasil, às vezes passa de 20 mil reais, entendeu? Se convertendo, às vezes vai até além, entendeu? Tanto que um caso que ficou famoso foi o da pesquisadora do Rio de Janeiro, que conseguiu encontrar um medicamento que conseguia recuperar pessoas com tetraplegia, né? A polilamina. A polilamina. Então, ela teve uma dificuldade, principalmente internacional,
que é onde é mais caro. E também tem a burocracia, porque você vai sofrer uma burocracia interna e vai sofrer uma burocracia externa. E ainda tem os gastos. Então, assim, isso é o que prejudica muito o pesquisador atualmente. E a gente teria que ver formas de tentar facilitar esse processo, tanto no Brasil como fora do Brasil. Mas é claro que a gente sabe que é mais fácil consertar aqui dentro, né? Que as pesquisas brasileiras, as universidades brasileiras, elas têm mais acesso ao governo brasileiro do que a governos estrangeiros, né? Então, assim, um dos principais problemas de conseguir patentes atualmente é a burocracia e valores caros no exterior. Com certeza. Mas, assim, parando para pensar também, né, nesse contexto que você falou, aqui no Amazonas, pelo menos, a comunidade ela tem um poder muito grande, né, com relação a esses bioativos. Então, eu queria até te perguntar também, qual é o papel da comunidade nesse processo da patente, né? Porque muitas das vezes a gente tem produtos naturais em feiras que vêm lá do cultivo, né, de povos nativos que colhem a planta. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Isso daí também é um grande desafio do governo brasileiro, né? Tanto que já existe uma lei que tenta proteger isso, né? Que é a Lei da Biodiversidade, é a 13.123, eu acho, que é de 2015, que ela é responsável por tentar partir esse bolo de forma justa, né? Tipo, a comunidade local, desde os povos originários, ribeirinhos, entre outros, às vezes eles têm um conhecimento sobre determinada planta ali que, eu faço um chá daquela planta quando eu estou com dor de barriga e eu melhoro. E, tipo, isso é só um conhecimento empírico. A pessoa só pegou aquela planta lá, através de conhecimentos passados, tomou e melhorou. Só que aí não se sabe o porquê. Aí vem normalmente o correto, né? As universidades locais, né? Que, por exemplo, aqui no Amazonas a gente tem a Universidade Federal do Amazonas, é a Universidade do Estado do Amazonas, que é a UEA, que eles vão lá e pesquisam, verificam, fazem a extração, às vezes, semelhante, eles fazem a mesma extração, que normalmente os chás, né, de forma mais complexa, né, eles têm 2 métodos, né, que é a decocção e a infusão, né. A infusão é bem comum no nosso estado, né, que você pega a planta, coloca água quente e deixa lá ela extrair até ela ficar com uma corzinha assim para tomar. Então, a gente usa muito esses métodos que a gente chama aqui já, às vezes é maceração, mas também dá para usar a infusão, né? E a gente extrai, faz todo aquele processo que eu falei, né? Pega, faz os testes químicos, faz os testes biológicos, verifica até onde essa planta tem uma atividade. A partir daí a gente já tem uma comprovação científica do que acontece, né? Tipo, aquela comunidade estava correta, lá tinha um determinado ativo que realmente lá no intestino, lá no estômago, lá atua fazendo modular lá alguma coisa lá naquela bioquímica que melhora e melhora aquela questão de saúde da pessoa, né? E tá, a partir do momento que eu sei, que eu comprovei, e aí eu quero patentear esse produto, porque você não consegue patentear a planta, né? Também destacar essa questão que não dá para patentear a planta e nem o animal. A gente não consegue patentear, não vou patentear uma capivara ali. Falei uma capivara, vou patentear a capivara. Não dá para patentear. Mas se eu posso fazer, a partir do momento que eu tenho aquele produto, eu fiz um chá ali, isso em si não é patenteável. Mas eu vou lá, extraio desse chá e modifico alguma coisa ali. Eu consigo fazer, tipo, tem alguns produtos no mercado, né, que eles são tipo um gel oral, né, que a pessoa, não sei se todo mundo já viu, que é um gel assim que normalmente o pessoal usa para azia, né? Toma um gelzinho ali e ele melhora a azia. Se eu faço essa modulação, eu pego tipo esse extrato, eu remodulo ele em um produto que não existe, é totalmente novo. Eu gero ali uma tecnologia inovadora. E aí eu vou patentear essa tecnologia. Só que o conhecimento que veio através dessa tecnologia vem de uma comunidade, desde os povos originários, ribeirinhos e entre outros. E no Brasil existe uma certa regulação através da Lei da Biodiversidade, né? Onde, por exemplo, na Universidade Federal do Amazonas, só para dar um parêntese, que se eu faço uma pesquisa aqui e dela deriva uma patente, eu não pego 100% dessa patente, por causa que eu não fiz sozinho, né? Eu tive a participação de uma universidade pública com recursos públicos para poder desenvolver a minha pesquisa. Então, eu devolvo para a universidade. E o objetivo é esse, devolver tanto para a universidade como para a comunidade, quando possível, entendeu? Que eu posso devolver para o governo ou para a comunidade. E isso é sempre uma coisa que a gente quer, porque quando ocorre uma biopirataria, isso se quebra totalmente.
porque vai para um país estrangeiro e lá as leis são outras e o país lá vai fazer jogo duro, né? Porque se ele estiver ganhando dinheiro, ele vai querer partir o dinheiro dele. Então, realmente, é por isso que a gente tem que defender muito os nossos ativos e a biodiversidade local. Bom, Lucas, tem algo que você queria deixar para os nossos telespectadores, né? Alguma palavra motivacional, assim, para engajar essas pessoas? Bem, eu acho que o principal engajamento é você conseguir modificar o mundo ao seu redor, né? Eu sei que a gente vive em diferentes realidades, principalmente no Amazonas. E, por exemplo, eu sou um aluno de baixa renda, que a minha família é toda do interior. Eu sei que tem muita gente que, às vezes, vem do interior, vem para Manaus e tem uma certa dificuldade aqui. Mas você sabe as dificuldades e as dores da sua comunidade. Então, você pode utilizar dessas dores e, através desses conhecimentos locais, você pode aplicar no seu dia a dia na universidade, por exemplo. Se você faz parte dessa universidade e é interiorano, você consegue aplicar esses conhecimentos aqui dentro e fazer modificações para o bem do seu local, porque, querendo ou não, se você vem desde a área ribeirinha, do interior normal, ou então de povos originários, você é um exemplo, você é bem visto naquela comunidade porque você conseguiu acessar um local que muitas pessoas às vezes não conseguem. Então, acho que a minha principal fala é: observe o mundo ao seu redor. Isso é muito importante. Você só vai ser um bom pesquisador se você consegue ver o mundo ao seu redor. Se você ficar preso no mundinho ali, de ficar só olhando os artigos e não ver ao seu redor as dores, você só vai ser um pesquisador que segue o mesmo projeto de todo mundo. Você não consegue mudar a realidade. Eu acho que todo mundo que deseja, almeja que um dia, por exemplo, eu quando criança, eu sempre olhava quando chegava aquelas notícias lá, do nada tinha uns caras lá segurando assim um negócio que eu nem sabia o nome, de jaleco assim, que eles conseguiram ter uma atividade contra o câncer, e tipo, eu nem sabia quem era aquele pessoal, eu só sabia que era pesquisador, porque nas notícias a gente sempre, quando a gente vê, é pesquisador, não fala se é biólogo, se é químico, o que é. Então, eu sempre olhava e admirava, falava, poxa, eu quero ser isso um dia. Só que eu não sabia o que era, só ouvia que era pesquisador quando criança. Eu quero ser pesquisador, quero poder melhorar o mundo. E aí eu cresci, passei na farmácia. No início eu não sabia exatamente como era o ramo da farmácia, né? Eu vinha da escola pública e a farmácia, quando a gente está estudando na escola pública, a gente não tem uma visão geral, né? A gente tem uma noção muito que o farmacêutico é o cara que está lá na drogaria e é isso, ele é aquilo. E isso em diversas áreas, a gente tem preconceito. Quando a gente está no ensino médio, principalmente, a gente não tem muito conhecimento do todo. E a gente tem alguns preconceitos com algumas áreas, mas tipo, quando você observa dentro de uma universidade, que é aqui que é o objetivo de ter um conhecimento amplo, você vê que todo mundo é importante, que um precisa do outro. Poxa, eu sou farmacêutico, mas poxa, na minha pesquisa eu preciso lá do agrônomo, eu preciso do pessoal de agrária, eu preciso do pessoal de engenharia, às vezes eu preciso do pessoal de exatos, preciso do pessoal de humanas. Tipo, às vezes a gente vai se ligando em vários locais que a gente não percebe que lá fora que, poxa, isso é importante. Por exemplo, hoje, como eu falei, né? Eu sou do doutorado de farmácia, mas também faço direito. E parece que as coisas não têm nada a ver uma com a outra. Mas só que nesse pequeno debate a gente já observou. Biodiversidade, ela precisa de regulações para evitar biopirataria. Quem atua nisso? O direito, as relações jurídicas. Como é que você faz, por exemplo, eu quero melhorar o desenvolvimento de uma planta para poder extrair mais, ou então ter mais compostos bioativos, ou então metabólitos secundários. Com quem eu posso falar? Com o agrônomo. Ele atua bastante ali na parte de plantações, entre outros, e de desenvolvimento, às vezes até desenvolvimento genético, ele consegue aprimorar isso. O pessoal da biologia, eu falei de genética, o pessoal da biologia atua muito com a parte genética. Então, assim, biotecnologia também. Biotecnologia não tem como não falar, né? Que a biotecnologia é extremamente importante e às vezes eles não são valorizados. Isso é muito triste, porque tem muitas áreas aqui que são muito relevantes e às vezes não são valorizadas pela população ou pelo mercado. Então, assim, se seu sonho é pesquisador, apenas siga ele. Não importa como, eu sei que vai ser difícil, eu não estou aqui para ser demagogo e dizer, não, vai ser fácil. Passa lá na UFAM, faz uma prova e entra lá na UFAM, entra lá na UEA. Não, não é fácil. Ou então, se você não puder, se, por exemplo, você é da particular também, eu queria até abrir esse espaço, né? Porque eu sei que na particular, às vezes não chega ao nível de pesquisa como ocorre numa universidade pública, até pela questão de orçamento. A gente sabe que tem essas problemáticas. Mas você pode fazer pesquisa. Eu já conheci ao longo desses praticamente 8 anos, 9 anos que eu estou no meio da pesquisa, desde da graduação, muitas pessoas que vinham da particular e faziam projetos de PAIC, PIBIC,
em outras instituições. Então, você pode correr atrás desse sonho, você pode conseguir aplicá-lo e não tenha medo. Eu sei que é difícil, eu sei que a realidade de cada um é única, né? E eu não estou aqui para ser demagogo, mas eu quero que todo mundo tenha essa oportunidade de ser pesquisador, de ser o que você quiser, de realizar seus sonhos, isso é o mais importante. Bom, gente, esse foi o nosso Taco Farma. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo sobre biodiversidade na Amazônia e o impacto que isso causa nas patentes. E se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei, de adicionar seu comentário aqui abaixo nos comentários. E se você também tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato com o nosso convidado, o Instagram dele e as redes sociais vão ficar aqui abaixo também, assim como a do Pet Farmácia. E é isso, muito obrigado, Lucas, por ter participado. Tenho certeza que você fomentou muitas coisas boas na comunidade acadêmica, né? Tanto farmacêuticos, biólogos, enfim, diversos profissionais da saúde. E é isso, galera. Obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado.